todo mundo tem uma micro-história afetada pela macro-história. O nome disso, em alemão, Sonder, ou a realização de que todo mundo é único, e você é o personagem principal, o protagonista de seu filme, e que, por consequência, todos e cada um também tem uma história complexa se desenrolando. E a maioria desses filmes vai passar invisível por você. Tão invisível que podem sumir do mapa. E mesmo apagados de sua própria ambição, rotina, triunfos, você nem vai ficar sabendo. E por mais que sinta muito, nunca vai entender por completo a história de cada um. E aí? Suave, tranquilo, somos filhos da história e a ela estamos condenados. Você só é quem é porque está onde está e vice-versa. Já pensou nisso? Assim, no último vídeo do Normose do ano, vamos falar de Bacurínga, a mistura de Bacurau e Coringa, dois filmes do continente americano que saíram na mesma época, no mesmo momento e no mesmo ano, e não é à toa. Estamos doentes socialmente, e não é por um acaso que o mundo tem cada dia mais filmes, séries e produtos pop nessa linha. Ressentimento é o zeitgeist ou o espírito do nosso tempo. Não há algo de errado com você, há algo de errado com nós. Nós estamos doentes, e há uma explicação maior por trás dessa doença. Mas primeiro, vamos estabelecer a aproximação entre os dois filmes. Dirigido pela dupla de cineastas Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, Bacurau se passa no minúsculo povoado de Bacurau, que dá nome ao filme, situado no oeste do estado do Pernambuco, no nordeste brasileiro, e passa por um grande problema: invisibilidade social. Já o antagonista do Batman, Coringa, vira protagonista na obra de Todd Phillips, trazendo ao centro a discussão de um cidadão isolado em Gotham City, uma espécie de Nova York pós-apocalíptica, e passa também por um problemão: invisibilidade social, agora das dores de um só indivíduo. Gotham City não é uma cidade aleatória escolhida por um acaso. Pelo contrário, as referências de Gotham apresentadas por Todd Phillips são gritantes aos anos 70 e 80, e como podemos ler na análise de Gabriel Zacarias, professor de História da Arte na Unicamp, este é um momento de ascensão de um neoliberalismo pós-Guerra Fria. O filme acontece num momento de falência do Estado, a violência nas ruas, abandono de sujeitos e corte de serviços públicos, como o próprio serviço de psiquiatria do qual se beneficiava Arthur Flecker. E claro, nos períodos de crise, sempre aparecem figuras políticas prometendo salvar a pátria, como Thomas Wayne, que se propõe salvar a cidade lançando-se para prefeito. Já em Bacurau, ambientado num sertão nordestino distópico e tecnológico, os moradores precisam aprender com a marginalidade e viver a partir do apagamento por parte do Estado. Sem alento ou assistência, quem vive em Bacurau precisa desenvolver suas próprias regras morais de resolução de conflitos. E esse é um Brasil que sempre existiu. Para o Coringa, o metrô, a TV, os ônibus, as ruas são fundamentais para o acúmulo de seus traumas e engatilhamento de suas doenças. Em Bacurau, o museu, as escolas, os bares e as ruas também são onde toda trama se engatilha e adoece. E embora Bacurau se passe num futuro próximo e Coringa num passado distante, os dois se encontram num só eco: o presente. Miséria social, desigualdade social, pobreza se espalham pelas cidades enquanto pouquíssimos desfrutam do seu poder e dinheiro. Isso tem no mundo todo. Ou vai dizer que você não conhece um lugar que é assim? Olhando para os cenários de ambos os filmes, uma coisa é clara: a cidade importa para sua micro-história. Olha Tony Júnior que está chegando, caminhando no meio do povo. Serra Verde vota 150, vai ser prefeito de novo. Agora, é importante também apontar outra virada. Durante muito tempo, os filmes davam importância aos grandes feitos, aos heróis, uma história vista de cima para baixo, e os grandes eventos de heróis ricos e bondosos como Batman Justiceiro que salvavam a cidade era o que importava. Em Bacurínga, temos uma clara inversão da lógica. Assim como devem ser as micro-histórias, agora a catarse é promovida pela explosão dos mais fracos, que outrora eram apresentados como vilão, e há uma inversão da empatia comum do espectador. No caso de Bacurau, propõe-se a ótica do vilarejo, de baixo para cima, e de Coringa, o vilão vingador que acabou surtando. As micro-histórias, no entanto, nunca perdem de vista a conexão do micro com o contexto que ela se insere, se valendo de um para compreender o outro. E nos dois filmes, vemos isso acontecendo, por exemplo, no uso da violência. Essa foi inclusive uma das grandes críticas aos dois filmes, mas vamos olhar para além da aparência? Para isso, precisamos nos questionar: calma, de onde vem e de onde nasce a violência? Dos filmes ou da vida real? Em ambos, a violência que existe é a violência do real,
a violência sistemática da macro-história. Os filmes retratam a violência daqueles que nunca são incluídos socialmente, daqueles que ficam sem escolha, seja pelo isolamento, seja pela falta de políticas públicas, seja pela dor de ser o que se é. A violência de Bakuringa é aquela que aparece no dia a dia, no processo de exploração dos sujeitos pelos sujeitos. Não é uma simples metáfora. No caso de Bacurau, podemos pensar que neste momento há comunidades inteiras, seja em terras indígenas ou periferia, que estão sendo massacradas. E no caso de Coringa, há diversos sujeitos sofrendo severamente da saúde mental e prestes a explodir, mas que todos nós preferimos não ver. Na vida real não choca tanto, preferimos ficar tensos com a representação da realidade do que com a realidade em si. E é esse o poder da arte. Assim como a ciência e a filosofia, a arte viaja até o profundo do caos para retirar dele alguma lição. A arte tem o poder, como afirma Deleuze e Guattari em um texto chamado O que é Filosofia, de produzir sensações, isto é, construir afetos. Entendo que para alguns a arte até seja perigosa, subversiva. Mas de que serve a arte senão para criar sensações e nos transformar ao longo do processo? A arte é a criação de mundos possíveis. E o que vemos na tela não é uma romantização da violência. Pelo contrário, em Coringa, o que vemos é resultado de um caos absoluto fruto de uma mente doentia. E se alguém enxergou como solução o terror que a cidade virou, isso parece dizer mais sobre quem assiste do que sobre o filme em si. Nunca se sai de uma experiência artística da mesma maneira. Portanto, afirmo categoricamente, Coringa e Bacurau não são filmes de violência. São filmes sobre o resultado da violência em cada um de nós. É a violência fílmica, um recurso didático que, assim como a metáfora da filosofia ou o teste de hipótese na ciência, mergulha até o submundo da dor para dali tirar alguma representação. Sim, representação, porque, pasmem, apesar de profundo, continuam sendo dois filmes. Por isso incomoda. Não queremos enxergar a realidade na tela e ficamos profundamente abalados quando enxergamos espelho na arte. Temos uma espécie de barreira violenta e por vezes nem sabemos por que de fato estamos reproduzindo violência. A crítica ao filme violento não acaba com a violência. É preciso olhar para a loucura, é preciso olhar para a violência, refletir sobre ela e não adianta fechar os olhos como se isso deixasse de existir. A obra de arte tem o poder de tornar visível o invisível, e por isso é preciso incomodar, tocar na ferida, senão é por colírio e analgésico para os olhos. Mas talvez estejamos todos sob efeito de um forte psicotrópico que nos impede de ver através da realidade, para além das aparências, e projetamos na tela a nossa capacidade de lidar com esses problemas. Porque olhando bem, como o próprio Todd Phillips declara em entrevista sobre o seu Coringa, o filme trata de falta de amor, trauma de infância e falta de compaixão no mundo. Acredito que as pessoas conseguem aguentar essa mensagem. Agora que já vimos o que os dois filmes têm em comum, o que será que eles têm de diferente? A diferença essencial entre Coringa e Bacurau reside no macro-imaginário de onde são feitos. Em Bacurau, a necessidade social da força da coletividade e em Coringa, o clássico individualismo norte-americano. Isso é sinal das culturas e dos limites históricos onde os filmes são inseridos. Em Bacurau, toda reação e resolução partem de uma comunidade, enquanto em Coringa, o agente principal é um indivíduo, que sem perceber, catalisa um movimento coletivo de aparências, o self-made man. E enquanto o filme de Kleber e Juliano mostra a união do povo como heróis de sua violência, mesmo usando violência, o filme de Todd Phillips suscita o isolamento e o ultra-individualismo que criam um vilão super-herói. E que, inclusive, com excelente construção da empatia do roteiro, faz a gente torcer pro Coringa. E todas as relações são reduzidas à escala pessoal. A política se limita ao indivíduo, enquanto a coletividade vira apenas figurante. Já em Bacurau, a política é feita na e pela coletividade. E essa diferença, aparentemente sutil, altera toda a lógica de resolução de ambos os filmes. Se Bacurau é um filme de orquestra, Coringa é um filme de solista. A performance de Joaquin Phoenix ganha destaque à parte e é impressionante acompanhar a construção de sua destruição. Em certo momento, o filme parece querer te passar que é impossível outra opção que não a violência, tamanhas dores e traumas passados por Arthur Fleck. Bacurau impressiona pelo todo, e não é possível destacar um ou outro ator, mas um coletivo em ação,
Aqui é bem claro, sem Domingas não tem Plínio, sem Plínio não tem Acácio, sem Acácio não tem Lunga. E inclusive é de Lunga, aquele que foi isolado pela comunidade dos isolados, é que nasce a mudança. A cidade é feita de memórias e histórias coletivas e depende do sujeito para a transformação e mudança dos paradigmas. Coringa explora a dimensão do indivíduo e seus conflitos internos diante de tudo isso, e trata a violência como um ciclo vicioso entre sujeitos. Por isso, apesar de Coringa se tornar violento como uma resposta ao mundo violento, quando ele surta, sua vingança é individual, reduzida à vingança do 1 para 1. O mesmo acontece com Bruce Wayne, o Batman, que ao ver o atentado violento dando fim aos pais, se decide herói, também violento, nascido da violência e no nível individual. Batman não combate Coringa, ele depende do Coringa para ser Batman, é um ciclo. E Arthur também não surta sozinho, ele não é uma vítima isolada, não é apenas uma condição médica, biológica que explica tudo o que aconteceu. Somos seres biopsicossociais, e é a partir de uma série de choques, erros sociais, individuais, políticos, projetos que vão dando errado e que ninguém escuta, que as coisas explodem. E se Bacurau relembra a explosão do cangaço nordestino, Coringa reproduz a lógica da construção do sistema político-econômico dos anos 70 e 80, onde se passa o filme. Não há sociedade, apenas pessoas, repetiria Margaret Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos. Muito provavelmente também o que diria Thomas Wayne em sua campanha para a prefeitura. Reduzir o indivíduo a pequenas ilhas limita os indivíduos em sua forma de combate, e como bem aponta Gabriel Zacarias em sua crítica, os planos onde aparecem grupos de coletividade no filme do Coringa só existem como ausência de sentido, ao fundo, distante, sem de fato interagir com o personagem com significado, e fazendo desordem, como se a coletividade levasse sempre os sujeitos à destruição e à bagunça. Já para os filmes de Kleber, a saída está na coletividade. E olhando para a história do povo brasileiro, do Quilombo dos Palmares a Canudos, chegando enfim ao povo de Bacurau, aqueles que são excluídos, marginalizados e invisibilizados, sempre executam formas de resistência, luta, jeitos de se manter vivo e se ver livre das amarras de seus algozes. Em Coringa, o indivíduo, que também é massacrado pela tristeza e oprimido pelas mesmas forças institucionais, parece preso à reação individual contra o status quo. É só nas aparências. E mesmo quando mobiliza a massa, ela assume uma identidade uniforme, copiada. Já em Bacurau, Lunga lidera a condição de vingador de seu povo, mas cada individualidade tem sua função de ação no coletivo. Lembrando Vygotsky, psicólogo russo do início do século XX, a compreensão e interpretação dos fenômenos à nossa volta é individual, é claro, mas só emergem diante das interações históricas e culturalmente construídas. Você só pensa o que pensa porque está onde está. Se o contexto muda, o sentido também muda. Por isso ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Aqueles que se libertam em comunhão e não em isolamento. Uma comunidade que cultiva valores de educação e escola, manutenção de memórias e museus, consegue se conectar muito mais à importância do todo do que um palhaço solitário. Todo mundo tem uma história, e é da soma dessas micro-histórias, banhadas de amor e dor, ressentimentos e alentos, que nos formamos como coletivo, e sem entender cada uma delas, não vamos resolver o todo da macro-história. Nada caminhará. E talvez porque estejamos tão desconectados uns dos outros, sem nem conhecer a história daqueles que passam por você, é que filmes como Coringa e Bacurau chamam tanta nossa atenção. Apesar da extrema tecnologia, somos vazios. Apesar da excelsa comunicação, não conversamos. E talvez por isso, nunca nos libertamos da cíclica da violência. É como se não tivéssemos por onde escapar. É preciso acordar, se levantar e mudar. Qualquer semelhança com pessoas e fatos da atualidade certamente não terá sido mera coincidência, mas fruto das suas vivências, da sua microhistória, reagindo à arte de Coringa e Bacurau. Existe ainda um terceiro filme que também trata desses exatos mesmos problemas de ressentimento, mas com uma cultura diferente, a asiática. É o filme Parasita, sul-coreano, mas a discussão dele só no Normose 2020. Ano que vem, porque agora eu vou dar um descanso e viver a minha micro-história. Então deixe o seu like, sua inscrição e seu sininho, contribui com o Catarse e o financiamento coletivo do canal. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, a luta continua e falou!